Agora, o novo aplicativo Portal Universal também tem a funcionalidade de doação via Pix. De forma muito segura e fácil, você poderá fazer suas doações e votos, devolver o seu dízimo e ofertar. Veja como é prático. Se você ainda não tem o novo aplicativo Portal Universal, basta entrar na sua loja de aplicativos e baixá-lo. Logo depois, faça um breve cadastro. É bem simples. Ali no item Doação, escolha Pix. Depois é só selecionar a igreja, o propósito e o valor. Pronto, um código de Pix foi gerado. Agora é só abrir o aplicativo do seu banco e colar o seu código do Pix. Confira o valor e o nome do destinatário, que deve ser Igreja Universal, e finalize a operação. Lembre-se, independentemente do formato, a oferta continua sendo santa. Por isso, quando for à igreja, coloque suas mãos no altar em sinal de honra e consideração a Deus. Desfrute das bênçãos que a tecnologia proporciona para te deixar mais próximo de Deus. Olá, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Começamos mais um programa Saindo da Crise nesta segunda-feira. E hoje é dia, hein? Hoje é o dia que você tem a oportunidade de receber boas notícias, de alcançar a transformação tão sonhada para a sua vida financeira. Você que está sofrendo tanto, você que está aí desesperado, não dormiu até agora justamente por conta das dívidas, dos problemas que você tem enfrentado na sua empresa, na sua área econômica, as injustiças que você está vivendo. Mas uma coisa eu posso lhe garantir: nós vamos apresentar hoje aqui resultados de pessoas que, por meio da fé, alcançaram a transformação. E quem sabe, se você tomar a sua decisão de estar aqui hoje, na sua vida não venha acontecer o mesmo. Aliás, quem sabe não. Eu garanto isso para você. Eu confirmo isso. Se você estiver aqui hoje, com certeza será o pontapé inicial para a sua história de vida financeira mudar a partir de agora. Vamos acompanhar a uma matéria e já já nós estaremos de volta. O Brasil tem crescido bastante. Tecnologia 5G, maquinários que surpreendem nas obras. Mas a população continua na luta para seguir na contramão da crise. Hoje em dia, se tornou comum o cenário de pessoas formadas, pós-graduadas e que não conseguiram o emprego desejado. Empresários que, mediante a tantos conflitos, estão pensando em fechar as portas. Trabalhadores que recorrem a empréstimos para pagar as dívidas, mas no final, os resultados são mais dívidas. Muitos se perguntam o que fazer para mudar essa situação. Qual o caminho que pode garantir o sucesso absoluto? Hoje é segunda-feira e no programa de hoje você irá descobrir o lugar onde encontrar a resposta para todas essas perguntas e qual o caminho a seguir para transformar sua história de fracasso em sucesso. Você acredita que uma pessoa que chegou ao fundo de poço, ela pode ser resgatada, tirada dessa situação difícil? Há quem não acredite, mas eu mostro para você agora, através do testemunho da Eliane, que é possível. Sabe por quê? Porque por maior que seja o seu problema, por mais difícil que seja a sua situação, ela também viveu problemas e situações talvez até mais difíceis do que as que você está vivendo hoje. Mas ela encontrou a solução. Se você, amigo, amiga, der ouvidos e aprender com esse testemunho que você vai assistir agora, você também vai sair dessa dificuldade e o próximo testemunho pode ser o seu. Vamos acompanhar a história da Eliane agora. O que pautava a minha vida era o dinheiro. Se o dinheiro estava na minha mão, a minha vida estava tranquila. Então, eu já fiquei com uma dívida de 30 mil. Foi literalmente do luxo ao lixo. De comprar nos shoppings mais renomados
e passar a querer comprar no camelô e não ter dinheiro para comprar no camelô. Meu nome é Eliane Benício, tenho 46 anos e sou corretora de imóveis. A minha família foi criada de uma forma bem ruim, hoje eu vejo, porque a minha mãe, meu pai morreu cedo, também criava a gente sozinha. Então eu cresci ouvindo, a gente não precisa de homem para nada. Eu comecei ganhando R$700, em 6 meses eu ganhava R$10.000 sem formação nenhuma. Foi assim uma coisa sobrenatural. Então eu comecei a viajar, eu comecei a ter uma vida muito melhor. Aí, passado o tempo, eu comecei a receber comissões ainda maiores. Então, eu comprei carro. O que pautava a minha vida era o dinheiro. Eu só queria adquirir bens, mas eu adquiria vários bens e eu ainda não me sentia saciada. Eu lembro de quando eu comprei meu apartamento, que ele era tudo o que eu queria, um apartamento num condomínio clube, grande, confortável. Um mês se passou e eu já estava pensando, tem que ter agora um de 200 metros. Eu já queria dobrar a área, porque... Para mim, eu sempre queria mais. Eu nunca estava satisfeita com o que eu conseguia. Cada conquista eu queria mais. Eu nunca estava satisfeita. Quando eu saí do mercado imobiliário, aí a situação começou realmente a ficar difícil, porque eu já não ganhava mais do que eu ganhava no mercado imobiliário e eu comecei a me desfazer dos meus bens, dos bens que eu tinha adquirido. Aí me desfiz de carros, me desfiz de uma sala comercial que eu tinha comprado e peguei o dinheiro dessa sala e montei um segundo negócio, que era uma empresa de marmitex. Aí estava servindo 150 marmitex por dia, estava começando aí bem, mas a empresa a quem eu servia quebrou em 6 meses e aí eu fiquei muito endividada. O dono do mercado que me servia, ele era agiota também, ele prestava dinheiro. Ele converteu a minha dívida do mercado em uma dívida de agiotagem. Então, eu já fiquei com uma dívida de 30 mil com agiota e cheguei à situação de perder tudo que eu tinha adquirido. E o meu apartamento estava indo a leilão já tinha oficiais de justiça na minha porta. Eu estava com mais de 700 mil em dívidas e não tinha nenhuma condição de resolver. Eu estava procurando emprego de faxineira, porque eu só queria colocar comida na mesa para os meus filhos e eu não estava conseguindo. Eu dormi, quando foi de madrugada, eu acordei e comecei a chorar. Foi o dia mais aflito da minha vida. E eu fui na sala e eu liguei a televisão. E quando eu liguei a televisão, estava passando a programação da Igreja Universal. E aí o pastor fez uma oração e tirou aquela aflição assim com a mão. Assim, quando a oração acabou, a minha alma estava calma, eu tinha paz. E aí eu cheguei e pedi para Deus, falei, Senhor, se ontem foi o Senhor que mandou assistir essa programação, e se o Senhor quer que eu continue aqui, me dá um sinal. Meu telefone tocou e a minha prima me ligou. E falou assim, Eliane, tem uma agência de faxina que está procurando faxineira e não está pedindo experiência. Porque como eu nunca tinha trabalhado na faxina, nem de faxineiro eu estava conseguindo. Então assim, do dia que eu pisei na igreja, nunca mais ninguém precisou levar um prato de comida na minha casa, porque eu já comecei a fazer minhas faxinas e já pude começar a levar o alimento. E aí eu tive a confirmação de Deus que era para eu estar aqui, porque foi isso que eu pedi para ele. Quando eu orei para ele para pedir o sinal, eu falei, o Senhor me arruma pelo menos uma faxina. Comecei a obedecer a direção que o pastor dava em tudo. Então eu fui mudando, eu parei de ser mentirosa, eu parei de fazer coisas que não estavam de acordo com a vontade de Deus. Eu fui aprendendo tudo. Só que eu continuava focada em pagar as minhas contas. E aí eu dobrei meu joelho e comecei a cobrar de Deus, falar, Senhor, mas eu vou na igreja, a igreja diz que que a gente pode pedir, que o Senhor vai dar, né? Pedir, dá-se-vos-á. Por que eu pedi tanto? Eu pedi de manhã, eu pedi de tarde, eu pedi de noite, eu pedi, e o Senhor não me deu esse negócio. E aí, Deus me disse o seguinte, ele disse assim, quando seu filho pede, faz birra, você dá? É isso que você acha que é o certo de se fazer? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aquilo me pegou de um jeito, eu pensei, meu Deus, eu focava no dinheiro, eu ainda continuava buscando dinheiro, a minha vida toda era pautada no dinheiro. O meu Deus era o dinheiro. Então, nesse dia, eu me toquei de que eu estava totalmente errada, de que o que eu estava fazendo não agradava a Deus, não era isso que Deus queria de mim. E eu orei e disse a Deus, nunca mais eu vou orar te pedindo as coisas. O pastor deixou com que nós nos ajoelhássemos no altar e naquele momento, eu recebi a maior dádiva
maior dádiva que uma pessoa pode receber na vida, que é o Espírito de Deus. Ali eu tinha certeza que Deus estava comigo naquele dia, naquele momento. Naquele momento eu recebi o maior tesouro do mundo, a verdadeira riqueza, uma riqueza que dinheiro nenhum poderia me dar. Uma riqueza que me deixou plena. Eu não precisava mais de nada. Deus passou a ser tudo para mim. Passou a ser o primeiro, passou a ser a coisa mais importante da minha vida. O maior tesouro. E os 700 mil reais de dívidas foram quitados e eu até consegui outros bens. Mas o mais interessante é que, assim, quando o dinheiro parou de ser o meu foco, quando o dinheiro parou de ser o que mandava na minha vida e Deus realmente entrou em mim e Deus era o que realmente movia a minha vida, as coisas, os bens começaram a vir, as coisas começaram a se ajeitar. Hoje, minha família é toda uma bênção. E a minha maior vontade é falar de Deus para as pessoas, é tentar trazer as pessoas para um lugar que realmente eu sei que funciona. Você tem preconceito com a Universal, como eu tinha? Faz uma prova com Deus. É melhor você vir aqui fazendo uma prova do que você ficar sentada no seu sofá sofrendo. Porque eu tenho certeza absoluta que Deus vai transformar a tua vida, assim como transformou a minha. Nos 6 primeiros meses de 2023, o Brasil perdeu mais de 400 mil empresas de micro, pequeno, médio e grande portes. A livraria Saraiva demitiu todos os funcionários das últimas 5 lojas da rede. O número de empresas que pediram à Justiça proteção para renegociar dívidas disparou no primeiro semestre de 2023, atingindo o maior nível em 3 anos. Um ano em que a maior parte das repercussões sobre a área financeira foram negativas. Com altos índices de desemprego, inadimplência e grandes lojas da indústria marcando o ano com más notícias. A finalização de mais esse ciclo deixa para muitos o desejo de ter tido notícias melhores. Mas 2023 ainda não acabou e você ainda pode completar suas metas, realizar seus planos e ser bem-sucedido na vida financeira. Ainda esse ano você pode receber boas notícias. Através da direção de Deus, você pode transformar todo fracasso em sucesso. Esteja na reunião da Prosperidade com Deus. Com certeza, você já recebeu muitas más notícias. Talvez já começou a semana assim, né? Triste porque uma notícia ruim chegou aí, ó, no seu telefone celular, através do seu WhatsApp. Quem sabe você foi dispensado do trabalho, aquele contrato que você estava esperando que fosse assinado não deu certo. Aquela venda que no final de semana você esperou que de repente você conseguiria realizar, não aconteceu e o desespero tem lhe batido à porta. Mas Deus é Deus de boas novas, Deus é Deus de boas notícias. E com certeza, a partir do momento em que você deixa de lado todos os fracassos e perdas que você já sofreu até aqui, e você passa a crer na promessa de Deus, que faz novas todas as coisas, a sua vida, o seu pensamento, com certeza, se torna diferente. E não é apenas uma questão de pensar positivo, porque muita gente diz isso, mas continua, infelizmente, vendo a sua vida indo cada vez mais para trás. Mas é uma questão de você acreditar, de você confiar na promessa de um Deus que não falha. Não importa quem falhou com você, uma coisa eu posso lhe afirmar, Deus jamais vai falhar. E se dele você depender, a sua história de vida financeira começa a mudar. Hoje, segunda-feira, é o dia das boas notícias. Nós vamos estar realizando essa unção, determinando sobre o seu trabalho, sobre a sua vida econômica, sobre os seus ganhos, sobre aquilo que de repente está encaminhado e você precisa de uma resposta. Que boas notícias cheguem até a você. Mas é claro, entenda que sozinho, com a força do seu braço e usando os seus próprios recursos e meios, isso não será possível, porque muitas tentativas você já fez. Mas se você se aliar a Deus, firmar uma aliança, um pacto com Ele, como centenas de pessoas têm feito a cada segunda-feira, boas notícias,
boas novas chegarão à sua vida. Vamos acompanhar agora um bloco de testemunhos de pessoas que alcançaram a transformação da sua vida. Boas notícias chegaram a eles através de uma atitude de firmar uma aliança com Deus. Seu nome? Suzaneide. Conta para as pessoas o que aconteceu, Suzaneide. Pastor, antes de eu conhecer essa igreja aqui, eu conheci através do meu namorado, e falava para ele que eu poderia ir para qualquer igreja, menos essa. E ele me convidou e eu vim, me apaixonei pelo primeiro dia que eu vim. Fiz o pacto com Deus, foi maravilhoso. Cada dia que passava eu via que Deus estava trabalhando. Conquistei meu apartamento. Eu era uma pessoa achava que eu não tinha, eu era muito para baixo. Pensava que eu não conseguia conquistar, pensava só negativo. Trabalhava, não conseguia juntar nada. Conquistei meu apartamento. Primeiro eu conquistei meu carro, sem nenhum centavo. Não tinha um centavo, eu comprei o carro. Financiei ele todo, paguei. Antes de eu terminar de pagar ele, conquistei meu apartamento também sem nenhum real. E vendo que Deus, só Deus trabalhando todo o tempo. E Ele faz e Ele mostra. Só que aí eu falo para vocês, gente, não desista, não tenha medo. Porque assim, quando a gente tem Deus, Deus trabalha todo o tempo. Estou toda arrepiada aqui, porque Ele faz e Ele mostra. Que a gente acha que a gente não é capaz, Ele mostra que a gente é capaz sim. É só ter fé e crer. E agora para quem fala mal da igreja, da Universal? Olha, eu passo para o pessoal. Gente, Deus trabalha de baixo. As bênçãos que Deus vai te abençoando aos pequenos. Se você não vê o que Deus está fazendo aos pequenos, você não vai ver quando Ele te abençoar com o grande, porque você tem que observar que Ele trabalha. Os detalhes dele. Ele é maravilhoso. E eu falo, gente, a igreja não tem nada a ver com o que eu pensava antes. O pessoal fala muito. E quando eu entrei aqui, eu me apaixonei. E não consigo ficar sem. Toda semana, se eu falto uma semana, parece que está faltando algo dentro de mim. Isso aqui é uma bênção. Deus te abençoe mais e mais. Vai nessa fé. Qual é seu nome? Ellen. Ellen, o que aconteceu na sua vida a partir de uma aliança com Deus? Antes de eu fazer aliança com Deus, né, eu estava passando por uma dificuldade financeira. Meu nome sujou, tive dívidas que descontava do meu salário. Fiquei morando um tempo na casa da minha irmã para conseguir pagar as dívidas. E após o pacto com a aliança, Deus ele me deu condição de limpar o meu nome, de pagar tudo que eu tinha que pagar, de conseguir uma casa boa. Eu também tinha um projeto, né, de fazer a faculdade, não conseguia. Deus abençoou que eu consegui uma bolsa de estudo de 80% na área que eu queria. Consegui pessoas que me orientou no curso para eu fazer e está dando tudo certo. Essa luta toda sua durou mais ou menos quanto tempo? Olha, no começo do ano, antes de eu fazer o pacto, estava na dificuldade ali na luta. Após o pacto, assim, as coisas foram abrindo. Foi fácil? Não, nem um pouquinho. Às vezes dá vontade de chutar o balde. Mas você crê que o que te deu forças para perseverar foi esse pacto com Deus? Foi, com certeza foi. Foi estar aqui toda segunda-feira crendo, né? Porque eu criei que Deus iria me conduzir, que a palavra dele ia se cumprir. E aquilo que você vinha ouvindo aqui, você buscava colocar em prática lá fora? Sim, sempre no trabalho, buscando fazer o melhor, buscando resolver o que eu tinha que resolver, buscando ter condição, ver o que eu poderia fazer para resolver todo o problema. E Deus honrou. Deus honrou. Deus abençoe. Vai vir muito mais nesse ano de 2024. Deus abençoe. Seu nome? Daiane. Seu? Roger. Quem fala dos dois? Qual foi a vitória depois de fazer aliança com Deus? Bispo, em 2022, quando nós chegamos na Universal, nós passamos um problema de saúde muito sério com o nosso filho. E dentre esse problema de saúde, começou as dívidas. Eu comecei a dever cartão de crédito, banco, empréstimos e virou uma bola de neve, porque era muito grave o problema dele. E aí a gente viu do Congresso, a reunião do Congresso, a gente pegou firme. E aí eu falei para ele, quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa, vamos fazer esse propósito com Deus. E a gente começou a lutar, perseverar, não desistimos. Sol, chuva, desânimo, cansaço, doente, a gente estava fazendo o pacto, não quebramos. Uma dívida de R$30 mil, que eu fiquei no meu nome, muitas cobranças,
Eu liguei para o banco, negociei e aí essa dívida foi para R$8.000. Eu paguei, não devo mais nada. Tá tudo dando certo? Tudo certo. Mais vitórias virão. Deus abençoe. Josi, o que aconteceu vindo, pacto com Deus? Qual a resposta que você teve? Tive um ano muito difícil, né? As coisas estavam muito embaraçadas, nada estava dando certo na minha vida. E, através da minha mãe, que é membro da Igreja Universal, ela recomendou que eu viesse nas reuniões às segundas-feiras. E, então, eu ouvi as palestras e segui o que o bispo falou, e, então, a minha vida começou a mudar. Começou a dar certo? Começou a dar certo. Eu vi um direcionamento do bispo, falou aqui no altar que quando você quer alguma coisa que você não está conseguindo, você precisa ir atrás. Hoje em dia, as coisas são resolvidas muito através da internet, né? Mas tem muita gente tentando resolver as coisas através da internet. Às vezes, você precisa ir até o local. E eu ouvi em uma palestra, o bispo falou, você quer algo, você precisa ir até lá. E eu comecei a ir, e então as coisas começaram a se desenrolar para mim, consegui documentos que precisavam, e eu estou abrindo um consultório. Hoje eu consegui atender a minha segunda paciente lá. Começou teu consultório? Isso. Que legal. E você é formada no quê? Você faz o quê? Eu sou fisioterapeuta. Fisioterapeuta. E conseguiu abrir o seu consultório? Consegui abrir o meu consultório. Foi muita luta, ainda estou na caminhada, né? Às vezes a gente precisa dar muitas voltas ao redor do muro sem ver o muro cair, mas na 7ª volta ele vai cair. Com certeza. Muito mais vai vir na sua vida. Não desista dos seus sonhos e não quebre o seu pacto. Compensa vir? Compensa muito. Muito aprendizado da parte do Senhor. Deus te abençoe muito. Por fora, roupas caras e de marcas famosas. No banco, o saldo está negativo. Na garagem, um carro bonito e potente. Em casa, as contas estão atrasadas e não batem com o orçamento. Nas mãos, um celular de última geração. Na carteira, um cartão de crédito com limite estourado. No fim de semana, fotos nas redes sociais em eventos e viagens. Nos outros dias, muito trabalho e preocupação com as contas. Existem pessoas que se preocupam em manter a aparência de alguém bem-sucedido, financeiramente estável e com muitas conquistas. Mas, na realidade, elas não conseguem obter a verdadeira prosperidade. Você não precisa viver de aparências. O sucesso que você deseja está ao seu alcance. O único que não quer que você tenha a sua vida financeira transformada, o único que não quer que você chegue aqui segunda-feira é o mal. É ele que amarra, é ele que trava seus caminhos, é ele que coloca obstáculos, porque ele sabe que se você estiver aqui segunda-feira, sua vida muda. E ele não quer que haja essa mudança. Ele quer que você continue amargando, sabe? A tristeza, a decepção, a falência, os fracassos financeiros que até aqui você veio, infelizmente, sofrendo, mas Deus quer que você vença. Deus quer que a sua vida financeira seja mudada definitivamente para que esse ano de 2024 seja um ano diferente. Hoje, segunda-feira, nós aguardamos você aqui na reunião da Prosperidade com Deus. Inclusive, vamos acompanhar agora a história de vida do Anailton, uma pessoa que passou necessidade. Na infância, teve uma infância muito difícil, mesmo saindo da sua terra natal, chegando em outro estado, quando conheceu a Deus, mudou de vida. Vamos acompanhar essa história e eu volto daqui a pouco. Meu nome é Anailton Batista, tenho 55 anos, eu sou agente de segurança. Eu sou da Bahia, nasci na cidade de Queimadas, eu venho de uma família de 10 irmãos, então meu pai, para cuidar de nós, foi uma dificuldade muito grande, a gente passou dificuldade financeira, em todos os sentidos, porque meu pai era muito trabalhador, mas ele não tinha condições de dar tudo o que nós necessitávamos, né? E então aí
a gente começou, eu já grandinho comecei a trabalhar na lavoura, né? Plantações, então eu fui trabalhar na construção civil. A gente começou a morar, a gente morava nos alojamentos da construção, né? Então ali a gente teve muita dificuldade, a gente passou fome, teve dias que a gente não tinha o que comer, outras vezes a gente não tinha coberta, não tinha blusa, então era um tempo de muito frio, e era um barraco, nós morávamos num barraco de madeira mesmo, não era nem cimento ou tijolo, era madeira. Então quando era calor era escaldante, o frio era muito, muito frio. Então, e a gente passava muito frio, né? Então as necessidades, chegava o final do mês, a gente já não tinha dinheiro para comprar mistura, essas coisas. Então, na hora de meio-dia, teve vezes que eu não tive dinheiro para comprar alimento. Então, na hora do meu descanso, eu ia andar na rua aqui, eu dizia para os outros funcionários que eu ia comer no restaurante, e não era, eu ia andar na rua para passar aquela hora para poder eu voltar para trabalhar, com a barriga ali roncando de fome, às vezes. Eu estava na madrugada e mais um amigo meu, e aí eu estava assistindo o programa da Universal. Hoje eu tenho casas de aluguel, eu tenho apartamentos de aluguel, eu tenho uma pizzaria hoje que eu faço arrendamento para uma pessoa, né? Eu não trabalho nela, mas recebo, né, com arrendamento. E esse ano eu também mudei de apartamento. No lugar que eu trabalhei de porteiro há uns anos atrás, hoje Deus me concedeu nesse lugar eu morar lá. E não foi comprado a prestação, não, foi à vista, né? Com piscina, com quadra de tênis, tudo que você tem direito, né? Então, e a gente montou esse apartamento do jeito que eu queria, com tudo, né? Quem morou em barraco, né? E hoje nós desfrutamos de uma vida abençoada, né? Graças a Deus. Depois dessas conquistas tudo, eu e minha esposa e minha filha, nós vivemos uma vida muito abençoada, né? A gente desfruta de uma vida abençoada em todos os sentidos, né? Graças a Deus, minha filha, estuda em colégio particular, ela terminou inglês particular. Então, o que eu não tive de estudo, ela tem, né? Eu tive a terceira série primária, o ano que vem ela vai fazer faculdade. Então, nós hoje temos uma vida abençoada. Eu que vim comprar uma bicicleta, hoje não preciso que eu ande de carro, né? As conquistas é muito bom, graças a Deus eu conquistei, mas meu bem maior é o Espírito Santo. Ele é o que me conforta, Ele é que me dá vida, Ele é que me dá alegria. Ele é tudo para mim. Para mim, as conquistas é a parte, mas o Espírito Santo eu não posso separar dele. Ele é o maior para mim. Eu vim do Nordeste, eu fiz um pacto com Deus e eu venci. Hoje eu sou um vencedor, porque Deus me abençoou. Se você, amigo, amiga, entender que é um passo seu na direção certa que vai fazer você prosperar, você começa a decidir a partir de agora para estar ou às 7, ou às 10, ou ao meio-dia, ou às 3 horas da tarde, na tarde da grandeza de Deus, ou no principal horário, às 19 horas aqui na Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, 1310, para uma segunda-feira diferente. Uma segunda-feira que com certeza vai definir todos os demais dias, semanas e meses da sua vida a partir de agora. Estamos no mês de janeiro, é o pontapé inicial. Se você quer terminar esse ano podendo dizer, tive lutas, mas eu estou terminando com vitórias, é agora que você precisa fazer aquilo que é necessário. Hoje, segunda-feira, é o dia. Que Deus abençoe a sua vida e eu deixo você com esse intervalo, com essa chamada falando a respeito da unção das boas notícias. Deus abençoe a todos.